Bom dia, meus irmãos. Vamos dar início ao nosso culto. Convido a todos a ficarem de pé, para a gente fazer a leitura da Bíblia, a leitura da Palavra de Deus. E convido os irmãos a abrir então no Salmo 107. Salmos, capítulo 107. Vai estar na projeção também. Salmo 107 diz o seguinte: Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Digam nos remidos do Senhor, o que Ele resgatou da mão do inimigo e congregou de entre as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Mar. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem. Famintos e sedentos desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que habitassem. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois dessedentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. Os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em ferros, por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu com trabalhos do coração, caíram e não houve quem os socorresse. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Tirou das trevas e da sombra da morte e lhe despedaçou as cadeias. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro. Os estultos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, serão afligidos. A sua alma aborreceu toda a sorte de comida. E chegaram às portas da morte. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou de todas as suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifícios de ações de graça. Proclamem com júbilo as suas obras. Os que tomando navios descem os mares, os que fazem tráfico na imensidão das águas, na imensidade das águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois Ele falou e fez levantar o vento tempestuoso, que Ele levou as ondas do mar. Subiram até os céus, desceram até os abismos, no meio destas angústias, desfalecia-lhes a alma. Andaram e cambalearam como ébrios, e perderam todo o tino. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança, e assim os levou ao desejado porto. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no também na assembleia do povo e o glorifiquem no conselho dos anciãos. Ele converteu rios em deserto e mananciais em terra seca, terra frutífera em deserto salgado, por causa da maldade dos seus habitantes. Converteu o deserto em lençóis de água e a terra seca em mananciais. Estabeleceu aí os famintos, os quais edificaram uma cidade em que habitassem. Semearam campos e plantaram vinhas e tiveram fartas colheitas. Ele os abençoou de sorte que se multiplicaram muito, e o gado deles não diminuiu. Mas tornaram a reduzir-se e foram humilhados pela opressão, pela adversidade e pelo sofrimento. Lança ele o desprezo sobre os príncipes e os faz andar errantes, onde não há caminho. Mas levanta da opressão o necessitado para um alto retiro e lhe prospera famílias como rebanhos. Os retos veem isso e se alegram, mas o ímpio por toda parte fecha a boca. Quem é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. Meus irmãos, esse é um salmo de ações de graças pelos feitos maravilhosos do Senhor em favor dos homens. E no final ele termina, depois de contar tantos relatos, do Senhor livrando os homens, livrando o seu povo da angústia, ele fala: quem é sábio, atente-se, considere as misericórdias do Senhor. Considere as misericórdias do Senhor, aquele que atende à voz da aflição. Socorre aqueles que estão em situação de aflição de alma. Aquele que está com o coração quebrantado, aquele que está caído, o Senhor atende a oração do aflito. E muitas vezes a gente pode esquecer de considerar as misericórdias do Senhor na aflição. Diversas ocasiões do dia nós podemos passar por situações que nos afligem, que nos incomodam, e não considerar as misericórdias do Senhor. Até vou contar uma história que aconteceu semana passada, se não me falha a memória, que agora, sou pai de primeira viagem,
Então tem algumas situações que, sem precisar, nos desesperam, né? Mas o Samuel, ele veio do hospital e ficou 12 dias sem fazer cocô, né? O que, segundo a pediatra, já era uma coisa um pouco incomum, né? Que a gente tinha visto 6 dias, 7 dias, 8 dias, mas 12 dias era muita coisa. E ele estava tendo muita cólica, aquele choro assim, inconsolável, chorava. Aquela barriga inchada assim, parecia um sapinho. E eu não sabia mais o que fazer, tipo, fazia massagem, comprou aqueles expositórios de glicerina, nada resolvia. E daí eu, né, já sem saber o que fazer, peguei a barriguinha dele com a mão assim e comecei a orar. Ah, o Senhor abriu o mar, o Senhor faz esse fogo do céu, não vai conseguir liberar o cocôzinho de Samuel? E eu orei, e naquele momento, pessoal, acreditem, a Joana está de prova, Samuel fez tanto cocô, para a glória de Deus. Na sua aflição, né, o Senhor, Ele ouve o clamor do aflito. Mas isso em todas as ocasiões, porque essa misericórdia que é relatada aqui nesse salmo, que ecoa, né, momentos de redenção, também fala muito a respeito da gratidão que nós devemos ter a todo momento, porque essa é a mesma misericórdia que nos livrou da perdidão dos nossos pecados, da cegueira, da nossa imoralidade, da nossa perversidade, da nossa rebelião contra Deus. E o Senhor nos resgatou, o Senhor nos trouxe, o Senhor ouviu o nosso clamor de angústia e nos resgatou. Então, irmãos, rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Amém? Amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, nós engrandecemos o teu santíssimo nome, Senhor, pela tua bondade, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor, que todos os dias cercam a nossa vida. Todos os dias, Senhor, nós podemos experimentar, Senhor, a tua maravilhosa graça, a tua maravilhosa misericórdia, Senhor. Que nós possamos, Senhor, ter estes olhos atentos para considerar em todas as situações as tuas misericórdias. Que no nosso coração, que nas nossas atitudes não faltem ações de graça, Senhor. De um coração que percebe a tua misericórdia presente durante todos os momentos do dia, Senhor. Que haja no nosso coração a gratidão, Senhor, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Que o Senhor abençoe esse culto, Senhor. Que nós possamos glorificar o teu nome agora com os louvores e com o escutar da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos, ainda de pé, vamos louvar o Senhor. Abre mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou e a si mesmo se humilhou e como filho obedeceu até a morte e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou. Ele deu um nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra. O nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor, que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome.
Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos de todo o nosso coração. O Senhor é bom e nós te louvamos por ser domingo, dia do Senhor, um dia que para nós é como se fosse um sacramento, um dia em que nós separamos para priorizar de forma absoluta o culto ao Senhor. Amém. Domingo, dia da ressurreição do nosso Senhor, dia que nós santificamos para que toda a nossa semana seja santificada. Te louvamos, te bendizemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar, meus irmãos, nós louvamos a Deus por seu amor, por sua misericórdia. Eu tenho meu toque de microfone, né? Vamos lá. Logo vai voltar o aquele nosso fixo bonitinho, né? Irmãos, vamos abrir a palavra. Nós louvamos a Deus pelo louvor, né? pela lectio divina feita pelo Natan, pelo louvor, pelo momento de cânticos com o Jean. Nós louvamos a Deus, né? Por seu amor, por sua bondade, por sua misericórdia. Antes da pregação, vamos recitar os 10 mandamentos. Nós estamos voltando aqui, né? Com o nosso projetor, com a nossa projeção, depois da enchente e depois que o Natan e a Josi tiveram o bebê, né? O Samuel. Então, a equipe agora está em 3. Era 2, agora ficou 3, né? Vamos lá, vamos recitar os 10 mandamentos, que é o resumo perfeito da lei de Deus, da vontade do Senhor. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus. Não as adorarás e não lhes dará culto. O terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O quarto mandamento: lembra-te do dia do sábado para o santificar. O quinto mandamento: honra teu pai e a tua mãe. O sexto mandamento: não matarás. O sétimo mandamento: não adulterarás. O oitavo mandamento: não furtarás. O nono mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º mandamento: não cobiçarás nada do teu próximo. Amém. Que maravilha, né? Isso é perfeito. Também hoje nós vamos continuar recitando o catecismo. E nós estamos recitando o catecismo Nova Cidade, né? Pergunta número 17. Eu faço a pergunta e vocês respondem, né, conforme está ali na resposta. O que é idolatria? Idolatria é confiar nas coisas criadas e não no Criador, para nossa esperança, felicidade, relevância e segurança. É isso aí? Que maravilha isso, que maravilha. Irmãos, eu estou ansioso, né, para a gente continuar a nossa série, que nós fizemos um spoiler semana passada, e nós vamos começar hoje. Quando eu tenho uma série que eu acho, né, boa para mim, que eu gostaria de ter ouvido, eu fico feliz e ansioso para pregar, e está acontecendo isso nessa aqui, tá? Eu acho extremamente relevante, porque nós vamos falar de uma palavra que o Jean, por exemplo, gosta muito, que é cosmovisão, né? O Jean, como é o nosso filósofo, né, ele também é um apologista, e aliás, nós temos aqui no culto, né, graças a Deus, missionários e mais missionários, está sendo abençoado. Tem o Jean, que é missionário da Touch Beyond, né, Touch Beyond, para quem não sabe, né, o Jean oficialmente é um missionário da Teach Beyond, isso, que é uma missão canadense, né? Norte-americana e canadense. Nós temos o Orton, que é missionário da Ajuda Barnabas, né? E hoje nós temos aqui uma missionária, depois eu vou falar, depois do culto, né, sobre isso, a Tayane, que né, missionária da Jocum, que veio de Belém do Pará para nos ajudar essa semana aí na nossa ação humanitária. Depois a gente vai falar sobre isso. Veio de navio, né? Veio de navio. Não veio de navio, né? Ela veio de ônibus, né?
até porque não dá para vir de avião, mas a Tayane, ela está nos abençoando essa semana com o seu trabalho, né? E veio do Belém Pará para nos ajudar. Irmãos, eu quero falar sobre cosmovisão. O que é cosmovisão? Visão de mundo, né? Digamos assim. É uma maneira de ver o mundo, uma maneira de viver também o mundo. Eu quero falar sobre isso a partir da carta de Paulo aos Tessalonicenses. Então, nós vamos ter aqui na projeção, mas vocês podem acompanhar na própria Bíblia aí, o texto de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do verso 1, que diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo. Silvano é Silas, né? Os estudiosos concordam que Silvano é Silas, aquele companheiro missionário de Paulo. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Verso 2: Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação e com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos vos convertesses a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. O tema da minha série, meus irmãos, é como viveremos no atual fim de mundo. Como viveremos no atual fim de mundo? E obviamente, como eu falei semana passada, eu me inspiro, né, no primeiro, digamos assim, meu primeiro mestre teológico, em que eu li os livros e me apaixonei, Francis Schaeffer, escreveu um famoso livro, e tem uma série também que vocês podem ver no YouTube ou no site do seminário Charles Spurgeon, que é Como Viveremos. É uma série de vídeos. São 10 vídeos, tá, que vocês podem ver que é um resumo do livro, Como Viveremos, do Francis Schaeffer. Então, se vocês quiserem ver, vocês podem acessar aí, né, no YouTube, está legendado lá, tá? E é muito interessante, porque vai desde como os cristãos, é exatamente isso que eu quero falar, como os cristãos pegaram uma cultura totalmente oposta ao Evangelho, e um por um eles foram conquistando, 300 anos depois, o império, o próprio imperador era um deles. Como isso aconteceu? Essa semana a gente teve uma reunião de pastores, e a gente está programando uma conferência da Fé Reformada para novembro, final de novembro, e um dos temas é sobre uma era pós-cristã. E nós vamos falar sobre isso lá na conferência. Mas essa é uma controvérsia que eu sempre levanto. Por que uma era pós-cristã? Claro que na nossa posição teológica, né, quer dizer, na minha posição teológica de pós-milenismo, isso não existe uma era pós-cristã. Nós não aceitamos esse termo, era pós-cristã. Por quê? Porque existem as eras. E quando os cristãos começaram, existia uma era totalmente pagã. Uma era pagã. E se depois ela se tornou uma era cristã, e agora pós-cristã, é porque os cristãos falharam na missão. Ou estão falhando. Porque se não existia uma era cristã, daqui um pouco houve uma era cristã, e agora
acontece uma era pós-cristã é porque os cristãos retrocederam. O que eu quero falar é justamente isso, ó, como viveremos no atual fim de mundo. Por que isso? Porque para o cristão médio, o que é o cristão médio? Aquele que não tem muito discernimento teológico, ou que não vive um discernimento bíblico, né, não tem uma visão muito firmada, eu acho, né, cristã, e aí vai atrás do pensamento majoritário, né? O que é o atual fim de mundo? Para o cristão, sempre há um fim de mundo. Sempre há um fim de mundo. E desde que me converti, sempre há um fim de mundo. Na minha época, o fim de mundo era os comunistas, né? A Rússia, no caso. Provavelmente ia ter um fim de mundo, porque a qualquer momento podia haver uma guerra nuclear e o mundo ia acabar. Para a maioria dos cristãos que eu conheço, sempre há um fim de mundo. Alguma coisa que acontece, isso é o fim do mundo. Quando começou a guerra lá da Rússia contra a Ucrânia, vários cristãos, irmãos da capela, vai ter a terceira guerra mundial. E eu dizia, não vai ter terceira guerra mundial. Não vai. Aí depois, no ano passado, quando começou a guerra de novo lá entre Israel e o Hamas, é o fim do mundo. Nossa, eu tenho até as mensagens no WhatsApp aí, né, de pessoas perguntando, eu dizia, não é o fim do mundo, não é o fim do mundo. E agora, semana passada, tem outro fim do mundo, que é a abertura das Olimpíadas. É outro fim de mundo. Para o cristão médio, nossa, o mundo está acabando porque, primeiro, houve aquela cena do cavalo prateado, né, que os cristãos acharam que é branco, né, o cavalo branco lá cavalgando, aquilo lá é o fim do mundo. O pessoal tá lá no Face, principalmente no Facebook e no Twitter, no X, tá? Né? Lá na rede social X e no Telegram. No Instagram não é tanto, mas no Telegram e no X lá, o que tem de mensagem, de debate sobre o cavalo branco lá, que é o Apocalipse, que é o fim de mundo, é um negócio impressionante. E pior ainda foi aquela abertura da Olimpíada, né? Da profanação da Santa Ceia, do Leonardo da Vinci, do quadro. Também ali sim, ali os cristãos tiveram a certeza que é o fim do mundo. O fim do mundo, que antes começaria na Rússia, depois começaria na China, depois começaria em Israel, agora começou na França o fim do mundo. Porém, meus irmãos, então por isso, como nós viveremos no atual fim de mundo? Porque eu tenho que ter uma resposta aos cristãos que me ouvem, tanto aqui, quanto na internet, quanto no dia a dia, eu tenho que ter uma resposta, e eu quero ter essa resposta. Como nós vamos viver? Como nós vamos viver? Como nós devemos pensar? E aí, foi que eu já estudo a carta aos Tessalonicenses há muitos anos, me veio essa ideia de fazer o seguinte, Paulo, essa aqui é a primeira carta, né, a maioria dos comentaristas, dos estudiosos do Novo Testamento, entendem que esta foi a primeira carta escrita por Paulo às igrejas, lá entre o ano 46 a 49, pouco depois ele escreve aos Gálatas, né? Então, 1 Tessalonicenses, Gálatas e 2 Tessalonicenses são as primeiras 3 cartas de Paulo que ele escreve, mais ou menos 12 anos depois que ele havia sido convertido a Jesus. Então ele está escrevendo essa carta, e ele escreve essa carta com o objetivo, parece, de elogiar a igreja, que era uma igreja que havia começado há pouco tempo, mas em pouco tempo ela impacta não só a cidade de Tessalônica, mas toda a região. E ele diz aqui, lá no verso 7, vos tornaste um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, 2 regiões, na época, razoavelmente grandes, 2 regiões que uma igreja, numa cidade, impacta e converte, e se torna modelo para as outras, e é modelo até hoje, tanto que a gente está estudando a carta. Então, e eles estão aqui num contexto de uma sociedade, de uma cultura pagã, totalmente pagã. E mais, meus irmãos, ele vai ensinar o seguinte, ok, mas vocês são fiéis, mas vocês têm grandes desafios pela frente. Por quê? Porque, inclusive, né, vocês têm que ser avisados que vai se levantar ainda um tempo pior, porque conforme vocês vão crescendo e ganhando relevância, vocês vão chegar no próprio império, e aí vai se levantar o homem da iniquidade, que ele vai falar no capítulo 4.
E assim, vocês estão aguardando a vinda do Senhor, mas lembre-se que a vinda do Senhor não vai acontecer sem que se levante esse poder da iniquidade. E aí este homem da iniquidade, meus irmãos, que o cristão médio, como eu chamo, ele acha que vai vir ainda. O cristão está sempre achando que alguém vai vir um anticristo, vai vir um 666 para marcar os crentes, vai vir, vai acontecer. E todas as eras o cristão insiste que vai chegar. Eu, ao contrário, digo o seguinte, não vai chegar. Não vai existir esse homem da iniquidade. Por quê? Porque ele já veio e ele já está presente no mundo. Por outro lado, os cristãos sempre estão certos. Eles estão sempre esperando, tipo no horizonte, né? Quem vai em direção ao horizonte, né? Lembra daquela música? Além do horizonte deve ter um lugar bonito para viver em paz. Só que não existe, por quê? Porque todo mundo que vai em direção ao horizonte nunca chega. Por isso que as pessoas estão sempre buscando o horizonte, essa vida feliz, essa vida maravilhosa, esse tempo cristão maravilhoso que não vai acontecer. A não ser quando Jesus voltar. Agora, o cristão está conquistando? Está conquistando. O mundo cristão é maior, né, do que antes. Por exemplo, essa semana a gente conversava com um presbítero de uma igreja aqui de Porto Alegre. A gente dizia o seguinte: puxa vida, se Paulo tivesse a notícia, se ele chegasse no local, aqui no Brasil, todo mundo cristão, né, ele diria: nossa, que maravilha, nós vencemos. Nós vencemos. Por quê? Porque na época nem o Brasil existia aqui só nativos, primitivos, né? Mas hoje o Brasil é cristão, então o cristianismo venceu. Tem cristão em tudo que é parte, até onde é proibido tem cristão, então o cristianismo venceu. Só que para o cristão médio, o mundo está sempre vencendo. E é isso que eu quero falar para vocês, como nós devemos viver, como nós devemos pregar, como essa igreja venceu, como essa igreja, numa sociedade totalmente pagã, não existia um cristão, não existia ninguém cristão quando o primeiro missionário cristão chegou a Roma, por exemplo. Não existia um cristão. Hoje Roma é a sede do cristianismo. Mas teve um dia, meus irmãos, que não existia um cristão em Roma. Que Roma era totalmente pagã. Teve um dia que não existia um cristão em Tessalônica. Mas chegou um missionário cristão em Tessalônica. E aprenderam com Paulo o Evangelho. E de uma cidade não cristã, Tessalônica se transformou numa igreja muito operante. Inclusive, outros pais da igreja depois escrevem a Tessalônica também, porque é uma igreja que ela vai ter uma influência até o fim do Império Romano. Tessalônica é uma igreja, se vocês lerem a história, Tessalônica é uma das igrejas que ela se mantém ativa até o quarto século, ou até o quinto século. Como a igreja de Éfeso, por exemplo, também se mantém ativa até o quinto século. Já a igreja de Jerusalém, ela se mantém ativa até o ano 70 somente. Ela acaba no ano 70, ela não tem mais cristãos depois do ano 70, por quê? Porque a cidade é exterminada, os cristãos fogem para outras cidades, inclusive os judeus fogem também, e a cidade é exterminada. Agora, como nós vamos viver? Como a gente deve enfrentar o mundo, meus irmãos? E eu quero dar a resposta hoje, aliás, começar a dar essa resposta hoje. Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, para transformar uma cultura, transformar é pregar, influenciar, confrontar uma cultura, nós devemos, em primeiro lugar, amar o Evangelho. Amar o Evangelho. Qual é o termômetro do teu amor pelo Evangelho? E o Evangelho, meus irmãos, ele é aquilo que nós cremos. A nossa visão de mundo deve ser moldada pelo Evangelho. E aqui, meus irmãos, no verso 1, diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Ou seja, aqui está a essência do Evangelho. Aqui está Deus Pai no Senhor Jesus Cristo. Alguns falam assim: tá, mas cadê a Trindade aí? A Trindade está aqui. Porque quando fala Deus Pai e o Senhor Jesus Cristo, naturalmente, na mente cristã se fala o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é esse elo, né? Entre o Pai e o Filho. Esse elo, Jesus nos ensina isso, dizendo que o Espírito Santo recebeu aquilo que o Espírito Santo vem do Pai e do Filho, né? Então, aqui nós temos
amor. Paulo está se dirigindo à igreja de Tessalônica com o evangelho que ele crê. Com aquilo que ele crê. No que ele crê? Ele crê no Pai, ele crê em Jesus Cristo, e ele crê no efeito disso, que é graça e paz, que é tudo que nós precisamos. Nós precisamos de graça, o evangelho é o anúncio da graça de Deus, que traz a justificação, a pacificação entre Deus e o ser humano, né, a reconciliação. Então, nesse versículo aqui, nós temos sintetizado aqui toda a mensagem do Evangelho, porque o Evangelho é a graça de Deus manifestada ao ser humano. Mas, em segundo lugar, meus irmãos, para transformar, ou seja, pregar, influenciar e confrontar uma cultura, nós devemos viver o Evangelho. E aqui, meus irmãos, o Evangelho devocionalmente como um ponto de partida. Como nós devemos ver esse evangelho? Devocionalmente. O verso 2 ele diz: damos sempre, e sempre é sempre, graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações sem cessar. Aqui, meus irmãos, eu falei antes, nós devemos amar o evangelho, mas como amar o evangelho? Vivendo-o. E como viver o evangelho? Devocionalmente. Então, assim, eu sempre digo o seguinte: como tem pessoas que não sentem falta do culto, por exemplo. Irmãos, eu preguei outro dia aqui, aquele Salmo 127, o culto é o ponto de partida do cristão. Então, o domingo é o ponto de partida do cristão para que ele viva uma semana abençoada. Então, eu não entendo, às vezes, como um cristão pode não vir ao culto e não sentir falta do culto. E aí eu tenho que declarar: esse cristão, ele ama, até pode dizer que ama o evangelho, mas ele não ama o evangelho devocionalmente como ponto de partida. Porque, irmãos, o evangelho, ele parte sempre do culto. Então, um cristão que não participa do culto, ou um cristão desigrejado, ele não está praticando o cristianismo. Alguém perguntar: mas tu pode ser crente sem uma igreja? Eu digo: poder pode, mas não é um cristão que vive em devoção. Porque ele não se relaciona com os irmãos, ele não ouve a palavra, ele não é disciplinado pela palavra, ele não participa da ceia principalmente. Qual é a consideração que nós temos? Então, em primeiro lugar, meus irmãos, que se a gente quer falar com a cultura, se dirigir na cultura, impactar na cultura, nós precisamos cultuar a Deus. O culto é o ponto de partida. A primeira coisa que Deus fez, quando ele tirou o povo do deserto, ele mandou fazer um tabernáculo, para que o culto fosse feito. A igreja, a primeira coisa que fez foi se reunir para cultuar e para celebrar a ceia do Senhor. E o culto, meus irmãos, é uma tradição da igreja cristã desde o início. O culto é importante. O culto não é uma coisa que tu pode deixar passar. O culto não é uma coisa que tu tem a opção de ir ou não ir. O cristão, ele ama o culto. Não é a mesma coisa que amar a igreja, por exemplo, a igreja geográfica, mas a igreja espiritual, a igreja corpo de Cristo. O cristão ama a igreja. O cristão defende a igreja. O cristão pertence a uma igreja. Hoje, modernamente, então por isso que o ataque ao cristianismo, digamos assim, ele acontece, o ataque verdadeiro ao cristianismo, ele não acontece no mundo. Irmãos, o verdadeiro ataque ao cristianismo não é dos muçulmanos. Eles não atacam o cristianismo, eles defendem a religião deles. Porque eles estão fazendo o quê? Eles estão fazendo exatamente o que o cristão ideológico faz. Mesma coisa, é uma guerra santa. Agora, o verdadeiro ataque ao cristianismo, e Paulo sempre falou isso, é aquele que acontece dentro dos próprios cristãos. Os cristãos vão diminuindo a igreja, não precisa congregar. O cristão diminui a ceia. Tem cristãos que diminuem o batismo, né? Não precisa batizar, o batismo é espiritual. Tem cristãos que pregam, né, que não precisa ter um pastor. Tem cristão que prega, não precisa congregar, não precisa cultuar. Então desigrejado é a moda. Mas não tem como viver no cristianismo sem cultuar, sem se reunir
Os primeiros cristãos se reuniam. E o modelo para a igreja são os primeiros cristãos. Então tem alguns aqui que já foram desigrejados, né? Já defenderam a ideia dos desigrejados. Então, meus irmãos, para transformar uma cultura, nós devemos viver o evangelho devocionalmente. Ou seja, vocês precisam ter uma devoção, vocês precisam viver como um cristão no dia a dia. Caso contrário, teu evangelho vai ser muito fraco. Quando for confrontado com a cultura, tu vai ceder, não tem força. Cuidado com um pouco, alguém diz, ser desigrejado é legal. Aí você vai dizer, é legal, por quê? Porque você não ama a igreja, você não ama o domingo. Em terceiro lugar, para transformar uma cultura, ou seja, pregar, influenciar, confrontar, nós devemos ter uma fé operante e não defensiva. No verso 3 aqui, diz assim, recordando-nos diante de Deus e Pai da operosidade da vossa fé. O cristão, para transformar uma cultura, para ser relevante na cultura, ele precisa ter uma fé operante e não defensiva. O problema é que o cristianismo, acredito que isso começou nos anos 30 para cá, e hoje é a maioria, eles vivem uma fé defensiva. Eles vivem defendendo, como se o mundo estivesse atacando eles. O mundo está atacando, e nós temos que nos defender. Vamos defender a nossa família, vamos defender a família, vamos defender a igreja. Não, meus irmãos, olha só o que Jesus disse. Um dia Jesus perguntou, o pessoal diz quem é o Filho do Homem? Uns dizem que é Moisés, dizem que é Elias, e Jesus perguntou, e o que vocês dizem? E Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Porque quem te revelou isso não foi carne e sangue, mas foi o próprio Deus. E eu te digo que tu és Pedro. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Como o cristão médio interpreta isso? Olha só, como é uma inversão total, que eu fico assim, como pode? E gente boa defende isso, que as portas do inferno se levantam contra a igreja, só que as portas se levantam e não vão prevalecer. Meus irmãos, mas isso é uma interpretação ridícula do meu ponto de vista, porque portas não se levantam, portas se abrem ou se fecham, portas se atacam. As portas, a verdadeira interpretação disso é, por que as portas do inferno não prevalecerão? Porque elas estão se levantando. As portas não se levantam. As portas do inferno não prevalecerão, não porque portas atacam, portas não atacam. Porque o inferno tem que defender as suas portas do ataque da igreja. E quando a igreja ataca, as portas do inferno não prevalecem, elas são vencidas, elas são rompidas, elas são derrubadas. Porque era assim que se fazia nas guerras. O que o pessoal fazia? Tem um rei, que está em guerra com um rei mais forte. Eles vão para a batalha, só que na batalha de campo eles perdem, eles voltam. O que eles fazem? Eles se refugiam no castelo e fecham as portas. O que o exército vencedor faz? Ele vem e vai atacar o quê? As portas. E aí, eles fazem barricadas, eles colocavam lá um rio entre a porta do castelo, né, e a estrada, com jacarés, com lanças para cima, para quê? E quando viu que eles estavam perdendo, botavam fogo naquela ponte, e aí os exércitos atacavam. E atacavam o quê? As portas. E as portas não prevaleciam, porque elas eram derrubadas. Jerusalém fez isso no ano 70. Eles foram cercados pelos inimigos, por Roma, e foram atacados, fecharam as portas de Jerusalém, só que Roma incendiou as portas, derrubou as portas, e as portas de Jerusalém não prevaleceram contra o exército de Roma e foram vencidas. É isso que Jesus está dizendo. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja, porque a igreja não está em posição de defesa, a igreja está em posição de ataque. Só que os cristãos interpretaram isso tudo errado. E hoje o cristão está na defensiva. Nossa,
a cultura está nos atacando. Não, meus irmãos, é a igreja que ataca. A cultura não é uma ameaça para a igreja, é a igreja que ameaça a cultura. Logo, a cultura se defende com ataques, óbvio, porque é uma guerra, um ataque. Só que a igreja, Jesus disse, as portas do inferno, e o inferno é representado pela cultura, pelo sistema do mundo. A igreja precisa atacar. E sempre que a igreja atacou, a igreja venceu. Porque nenhum ataque contra o cristianismo até hoje prevaleceu contra o cristianismo. Por que vai prevalecer agora? A menos que a gente recue. Mas nós não podemos recuar, nós temos que atacar. É por isso que eu disse semana passada que esse ataque tem que começar na nossa casa. Nossa casa precisa ser uma casa forte. Na nossa casa não pode ser admitido o pecado, porque o pecado é que nos enfraquece. Então, meus irmãos, a imoralidade a nossa casa tem que ser defendida. Por isso que eu disse semana passada, começa por nós, começa por nossos filhos. Começa por nossos filhos, começa no relacionamento marido e mulher. É o pagão que bate na mulher. É o pagão que trai a mulher. É o pagão que ofende a mulher. Essa semana, eu vi uma cena muito lamentável. A gente está distribuindo doações. E a gente agenda o horário para as doações. E chegou lá uma família buscar doações. E é isso que um homem cristão jamais deve fazer. É isso que eu vou dizer para vocês. Aí o carro veio, tinha um marido lá, a mulher e uma filha. Um carro já bem precário, com alguns equipamentos de pedreiro dentro do carro. Ele estacionou de ré lá, ele ficou dentro do carro, a mulher saiu, veio, a gente abriu o porta-malas, e o homem lá na direção. Aí a mulher foi que, fez tudo. Colocou as coisas no porta-malas, eu ajudei e tal, e o homem lá. Parecia que estava assim, ofendido, não sei. O inútil. Estava lá. E ele não moveu uma palha. Aí no final a gente deu um presente para a menininha, um pacote, com um presente para a menina ficou toda feliz, a mulher toda feliz, e o homem não foi capaz de dar um sorriso. Irmãos, isso é o pagão que faz. Um cristão, o que o cristão faria, o marido do cristão? Sairia do carro, deixaria a mulher ali feliz da vida, só olhando feliz as doações, e ele colocaria tudo no carro, depois daria um sorriso na mulher, daí ele me diria obrigado, ou sei lá o quê, ficaria feliz com o presente da menina, entraria no carro agradecendo a Deus, e iria para casa agradecendo a Deus. O pagão, meus irmãos, ele ofende a mulher, ele explora a mulher, ele não educa os filhos, ele não leva os filhos para a igreja, ele não leva a família para a igreja. O pagão trai a mulher, o pagão, ele diz palavrão dentro de casa, a família pagã permite que os filhos durmam com namorados, com noivos dentro de casa. É assim que são os pagãos. O cristão precisa lutar contra isso. Começa na nossa casa. Porque tem muita gente, meus irmãos, ofendido com a ação lá dos pagãos da Olimpíada, mas vive como pagão dentro de casa. Vive como pagão no dia a dia. Óbvio que não está preparado para uma batalha. Irmãos, o cristão, ele vive uma fé operante, uma fé, ele está atuante. Então, assim, a igreja, meus irmãos, ela não pode ficar na defensiva. A igreja, ela tem que atacar. Ela precisa atacar. Agora, como ela ataca? E daqui um pouco, no final, vou responder. Porque antes eu quero ir para o quarto ponto. Para transformar uma cultura, ou seja, pregar, influenciar, confrontar, nós devemos olhar os perdidos com um olhar missional. Irmãos, nós devemos olhar os perdidos com um olhar missional. Como um cristão de Tessalônica, por exemplo, olhava os perdidos. Como um cristão em Roma olhava os perdidos. É este olhar que nós devemos ter. O muçulmano olha os perdidos como infiéis, como inimigos. O cristão de hoje, na defensiva, também faz assim. Ele olha os perdidos como inimigo, como alguém que está ameaçando ele. O cristão de Tessalônica, meus irmãos, olhava os perdidos com um olhar missionário, ou um olhar missional.
Porque os perdidos são a nossa missão, eles não são nossos inimigos. A cultura é nossa inimiga. Aliás, nós somos inimigos da cultura, na verdade, não eles. Porque eles estão na defensiva. Ou deveriam estar na defensiva, só que às vezes a gente dá tanta munição para eles que eles nos atacam e a gente fica sem reação. É por isso que o cristão, ele não tendo argumentos evangélicos, porque ele não é imergido no evangelho, ele não tem argumentos evangélicos, ele não tem a apologética, o que ele faz? Ele usa argumentos culturais, né? Parece aquele comediante mineiro. Ele usa argumentos ideológicos. Ele usa argumentos políticos. Mas o cristão, ele olha para o mundo como uma missão. Ele vai viver em missão. Qual é a missão? A missão de anunciar o evangelho. Então, meus irmãos, toda a nossa linguagem deveria ser bíblica. Toda a nossa linguagem deveria ser uma resposta bíblica. O Pedro vai falar, né, também. Estejam prontos para responder as perguntas que fazem para vocês. Aos confrontos, responder como? E aí que vem meu quarto ponto. Que a nossa parte, aqui é o quarto ponto, né? Mas faz parte aqui. Que a nossa parte, como transformar na cultura, como olhar como nós vamos responder, como nós vamos agir nessa missão. A nossa parte não é fazer guerra cultural, mas pregar o evangelho. A nossa maneira de confrontar, meus irmãos, é anunciar o evangelho. O confronto é a pregação. O confronto, nosso tipo de guerra cultural é com a pregação do evangelho. Porque se o evangelho não transformar a cultura, a minha palavra é que não vai transformar. As minhas ideias não vão transformar. É por isso, meus irmãos, que a gente como cristão, a gente deve apoiar boas políticas, mas nós não devemos colocar a nossa esperança na política. Porque a política não é o evangelho. Mas o evangelho, ele precisa ser resgatado na pregação. Ele precisa ser anunciado. Ele precisa ser pregado. Essa é a nossa maneira de confrontar, meus irmãos. Por exemplo, se alguém for falar para vocês, fazer sexo antes do casamento não é pecado. O que vocês vão responder? O adultério, né? Se tu te arrepender, tu vai ser perdoado. O que tu vai responder? O que é o arrependimento de verdade? E no meu trabalho, né, eu recebo essa resposta todos os dias. Você se arrependeu? Eu me arrependi, mas continuei com a minha amante. Estou arrependido. Tá, mas que tipo de arrependimento? Arrependimento é quando tu abandona o pecado. Quem não abandona não está arrependido. Mas eu chorei bastante. Outro dia eu falei isso com uma mulher. Ela disse, eu deixei meu marido, vivo com um homem há 8 meses, mas eu estou arrependida. Eu já chorei diante de Deus. Eu digo, não, tu está em adultério. Mas eu chorei bastante diante de Deus. Essa é uma falsidade. Uma hipocrisia tua. Chorar não é arrependimento. Arrependimento só tem uma exigência: abandonar. Nem que tu não chore, nem que tu não peça perdão, porque o arrependimento não é um sentimento, é uma atitude de deixar o pecado. Estou arrependido. O que é? Deixei, pronto. Eu tenho um trato com a Adri, por exemplo. Nem sempre eu cumpro, porque sou humano e eu só sei errar. A musiquinha aquela. Eu tenho um trato. Se ela me reclamar alguma coisa, eu tenho um trato de não fazer novamente. Se ela estiver certa, claro, né? De não fazer novamente. Como ela acha que está sempre certa, eu sempre tenho que mudar, né? Aí eu tenho trato. Não vou fazer novamente. Ela pode, né? Ela diz, eu posso porque eu sou mulher. Tá bom. Agora, meus irmãos, o arrependimento é isso, é não fazer novamente. Arrependimento, a palavra arrependimento, né, é a mesma que conversão, metanoia.
voltar atrás, mudar de rumo, mudar de direção. Então, meus irmãos, para encerrar a minha palavra de hoje, a primeira parte dessa nossa palavra, o Evangelho, em suma, ele só avança se não retroceder. Ele só avança se ele estiver numa posição de ataque. Porque se ele se defender, irmãos, o exército se defende, a menos que seja uma defesa estratégica, para montar um contra-ataque. Agora, se não for para montar um contra-ataque, pode ter certeza, aquele que vive na defensiva se perde. O time, né, que se faz uma retranca lá, eu tenho grande chance de perder, porque vai ser atacado o tempo todo. Eu vi um futebol agora feminino nessa semana, Brasil e Espanha, que o Brasil se defendeu o tempo todo e perdeu de 2-0. Aí ontem eu vi de novo contra a França, e ontem eles atacaram o tempo todo e venceram. Irmãos, o time que arma uma retranca, a menos que tenha um bom contra-ataque, perde. É o que eu espero do Grêmio hoje. Que ele não fique na retranca, porque vai perder, porque o Atlético Paranaense, né, tem um time bem safado lá. Né? Então o Grêmio tem que atacar, o Grêmio tem bons atacantes. Tem o Soteldo, que é um bom atacante, tem o Pavon, que é um atacante médio. Só que o Grêmio estava sendo centroavante. Já o Inter, por exemplo, tem bons centroavantes, mas tem um péssimo ataque também. Irmãos, que tipo de igreja nós somos? Que tipo de cristianismo eu estou vendo? É um cristianismo na defensiva. Isso me entristece. É um cristianismo na defensiva, um retranqueiro. E o pior é que nem bons atacantes tem. Nem bons atacantes tem, porque os heróis estão morrendo e a gente não está vendo uma renovação. Morreu o Billy Graham, morreu o Francis Schaeffer, morreu o Sproul. O Piper é o único que está vivo dessa turma aí, né? Morreu o Tim Keller. Aí tem o Wright agora, que é um dos pontos de lança, mas eu tenho uma meio desconfiança do cara. Não é não é dos raízes, né? Não é o cara raiz. Ai, meu Deus do céu! Como viveremos? Essa é a minha pergunta: como viveremos com esse cristianismo que a gente está aprendendo a ser defensivos? A gente tem medo dos muçulmanos, a gente tem medo da cultura progressista, a gente tem medo de tudo. Não, meus irmãos, se levantem. É óbvio que eu estou falando aqui para um grupo pequeno, nosso alcance na internet também não é grande, mas que outros comecem a falar. E essa semana eu procurei algumas leituras sobre isso, e eu só encontrei dos anos 80 para trás. Desse cristianismo que não se defende, mas que ataca. Que prega o Evangelho, que ama o Evangelho. Começa por ti, amém? E eu quero continuar semana que vem falando sobre isso. Vamos ficar em pé. Logo, né, quando o William estiver pronto, a gente vai voltar à série de Hebreus, tá? Com o Jean, com o William, com o Natan. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Senhor, muito obrigado por teu amor, por tua bondade, por tua infinita misericórdia. Fortalece a tua igreja, Senhor. Fortalece a tua igreja. Fortalece a tua igreja, Senhor. Que nós somos fortes. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Assim diz o Senhor. Amém. Irmãos, vamos ter um momento da Santa Ceia agora. Mas antes vamos ter o nosso momento de arrependimento dos nossos pecados. Nós somos pecadores, mas a palavra do Senhor nos diz que aquele que confessa seu pecado alcança perdão. E esta é a grande notícia do Evangelho. Que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos seus pecados da condenação. Então vamos ter um minuto para que você confesse seus pecados diante do Senhor em silêncio. Eu não gosto desse mal.
Deus seja louvado. Senhor, obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Pelos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo, nossos pecados são perdoados. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos à ceia. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós, façam isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão ou beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Senhor, nós te damos graças pelo pão e te pedimos a bênção para o cálice. Porque a tua palavra diz, o Senhor mesmo disse: meu corpo é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida, no sentido de que nós tomamos parte na morte e na ressurreição do Senhor. Senhor, nós vamos participar desta ceia, crendo na morte do Senhor e na ressurreição do nosso Senhor, anunciando a vinda do Senhor. Nós te damos graças em nome de Jesus. Amém. 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 Enquanto o Jean vai nos conduzir a mais um cântico, venham à mesa e sirvam da ceia, e nós vamos comer o pão e beber o cálice todos juntos depois. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Graças. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, a morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Meus irmãos, em nome de Jesus, comam o pão. E nem comeu. Vamos recitar
nossa confissão de fé principal, né? O credo apostólico, o credo dos apóstolos. Recitem comigo então. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Bebam, meus irmãos, em nome de Jesus. Graças a Deus, graças a Deus. Quando nós confessamos na Santa Igreja Católica, nós estamos confessando a catolicidade da Igreja, e não o catolicismo. A catolicidade da Igreja que quer dizer a Igreja de todos os santos, de todos os tempos e de todos os lugares. Deus seja louvado, Deus seja glorificado. Orem comigo, meus irmãos, a oração do Senhor, o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor, nós te damos graças, nós te bendizemos, nós te exaltamos. Obrigado, Senhor, pelo culto de hoje. Obrigado pela ceia. Obrigado, Senhor, que o Senhor fala conosco sempre. Nós te louvamos. Agora, Senhor, eu quero te pedir uma semana abençoada para todos, para todas as famílias. Que o Senhor livre a cada um do mal, livre do maligno. Que haja saúde em cada casa, paz em cada casa e provisões em cada casa. Nós te louvamos. Nós te bendizemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém.